A disputa comercial entre Estados Unidos e China segue movimentando o agronegócio mundial e o Brasil continua entre os principais beneficiados. Só em setembro, 92% das exportações brasileiras de soja tiveram como destino o mercado chinês. E sobre esse cenário e as oportunidades para o agro brasileiro, a gente conversa agora com o analista da Royal Rural, Ronaldo Fernandes, que já está aqui com a gente. Ronaldo, bem-vindo. Obrigado, Carol. É sempre um prazer estar aqui. Ronaldo, o presidente Donald Trump disse ontem que a decisão da China de parar de comprar soja dos Estados Unidos é um ato hostil e anunciou que, em resposta, considera deixar de importar o óleo de cozinha chinês. Qual é a sua avaliação sobre esse assunto? Esse óleo, Carol, a gente chama ele de óleo UCO. E é até interessante a gente tratar sobre isso, porque qual que é o impacto que a China teria a respeito disso? A China ela é responsável por 40% da exportação global desse óleo. Mas olha, a gente está falando de um óleo reciclado, são óleos de lanchonetes, restaurantes, indústrias de frituras. Então a China é super populosa, ela perdeu agora para a Índia, né? Mas ainda continua com mais 1 bilhão de pessoas, fritando muitas coisas ali todos os dias. Então ela produz de fato este produto, que é na verdade uma reciclagem de óleo que eles viram uma forma de faturar, de lucrar. Não é algo que representa grandes coisas assim na receita da China. Para os Estados Unidos a história já é diferente. Esse óleo, essa importação desse óleo reciclado, ela tem uma tarifa de 125%. E mesmo assim, as refinarias americanas escolhem importar do que comprar no mercado interno. Para que eles importam esse óleo? Para misturar no biodiesel. É basicamente para isso. É um óleo de cozinha usado, então não exige uma demanda nova. E eles podem diminuir ali os custos do biodiesel, né? Porque tem que fazer a mistura desse óleo no diesel. Aí o Trump veio dizer que ele não vai importar esse óleo da China mais e que eles conseguem produzir isso internamente. Em partes isso é verdade. Em partes não, literalmente em partes, porque os Estados Unidos não têm restaurantes, indústrias alimentícias, lanchonetes que vão conseguir produzir o suficiente desse óleo UCO que eles importam da China. Eles importam em torno de 1,2 milhão de toneladas. Eles conseguem produzir lá nos Estados Unidos metade. Eu estou falando produzir, mas a palavra talvez mais correta seria reciclar. Eles conseguem reciclar metade, 600 mil toneladas. As outras 600 mil que eles precisam, que soma o volume que eles importam da China, eles teriam que usar óleo virgem. Então aí sim eles teriam que esmagar mais soja para poder completar as 600 mil toneladas de óleo. Só que temos dois problemas nisso já para te devolver, Carol. Isso impactaria em torno de 4 milhões de toneladas de uso de soja a mais no mercado interno. A gente pode dizer, nossa, então isso vai ser bom para o produtor americano, porque é mais demanda, mais consumo de soja dentro dos Estados Unidos. 4 milhões não é nem perto do que a China está deixando de comprar dos Estados Unidos, porque isso levanta mais uma barreira e mais medo de que a China continue não comprando. E isso vai aumentar o custo para as refinarias. Olha só, eu estou dizendo que as refinarias pagam 125% de taxa para importar e ainda fica mais barato do que usar isso, do que usar o produto do mercado interno. Então, essa ameaça que o Trump fez, ela não faz muito mais sentido para o próprio Estados Unidos do que para a China. Me parece, Carol, que todas essas tensões que a gente está vendo aumentarem desde a semana passada não são tão negativas, do meu ponto de vista. Elas são, na verdade, barreiras novas que estão sendo levantadas para que eles forcem uma negociação mais rápida. Então, um vai cutucando o outro ali com novas ameaças, com novas tarifas, mas para que obrigue que eles conversem mais rápido e tenham mais argumentos de troca, mais moedas de troca, porque o grande alvo, de fato, são as terras raras e tem uma projeção que eles se encontrem agora no dia 31, Carol. Ronaldo, e com 92% das exportações brasileiras de soja em setembro destinadas à China, o Brasil se torna cada vez mais dependente desse mercado, né? Isso é positivo ou pode representar um risco aí a longo prazo? Na verdade, riscos sempre há, mas eu não vejo como negativo, porque também a gente não tem outro mercado. Eu sempre costumo brincar que o mercado de soja ele é um mercado pequeno. A gente tem 2 países, Brasil e Estados Unidos, produzindo para um único país comprar. Então essa é a verdade. Quanto mais a China comprar do Brasil, melhor para a gente. Então a realidade é essa. Nós temos, de fato, sim, uma dependência chinesa, mas do outro lado, Carol, a gente também tem visto a dependência da China com o Brasil.
ela está dizendo que vai diversificar, que vai comprar mais produtos da Argentina, ela aumentou um pouco a sua importação de soja do Canadá esse ano. Mas para você ter uma ideia, no ano passado ela tinha importado 700 mil toneladas de soja do Canadá. Esse ano ela importou cerca de 1 milhão. Ainda assim é um volume muito pouco. Quando a gente olha para a Argentina, não tem volume suficiente para entregar para a China. Então, na verdade, a gente vê a relação inversa. Dessas importações de setembro que você está citando, a China importou cerca de 12,9 milhões de toneladas. É um número preliminar, eles geralmente fecham esse número, divulgam os países oficiais ali no dia 20, no dia 21. Desses 2,9 milhões de toneladas que a China importou em setembro, é o maior volume que ela já importou em setembro. Nunca a China importou tanta soja para esse mês. E 90% desse volume foi soja comprada do Brasil. Então, a gente também tem a relação funcionando para o outro lado. A China também está dependendo da soja brasileira. Então, por isso, eu não vejo arriscado a gente estar vendendo tanta soja assim para a China, não. E o Brasil e China são desassociáveis. O Brasil é um dos fundadores do BRICS e a gente tem visto o Lula como porta-voz de muitos interesses chineses, a China fazendo investimentos bilionários no Brasil entre estradas marítimas, e vários outros investimentos que a China já vem fazendo ao longo dos anos e está aumentando. Essa distância de China e Estados Unidos está fazendo com que a China se aproxime de países da Sul-América, que eles estão chamando aí da força do Sul Global, né, o governo do Sul Global. Então, eu não vejo isso com maus olhos, não. A gente sempre tem o receio da China, porque é um país de esquerda, mas é um país comunista na ideologia, mas capitalista no financeiro. Então, a China, ela é uma grande potência, ela, embora tenta ali manter o selo de país em desenvolvimento, mas ela já é, de fato, a grande potência, e a aproximação da China com o Brasil em pontos comerciais tendem sempre a ser positivas para o Brasil. Eu digo sempre que a China é o motor do mundo, mas sobretudo o motor do Brasil. Se a China vai mal na economia, aí entra talvez os ônus dessa relação. Isso afeta o Brasil também. Mas dentro da sua pergunta, a gente tem obviamente uma dependência da China, mas não só a gente, os Estados Unidos também têm, tanto que eles estão sofrendo agora. Mas a China também tem uma dependência com o Brasil, a gente já viu em vários momentos a China sofrer com isso, mais do que o Brasil. Ao longo da história, não foi tanto o Brasil que sofreu por ter a China como grande compradora, mas a gente viu muitas vezes mais a China sofrer por ter o Brasil como fornecedor, por momentos, por exemplo, que a gente tinha que colher a soja e estava chovendo muito, e a gente não conseguia colher. Em 2021 foi um dos piores momentos que isso aconteceu. A China teve que parar fábricas esperando a soja brasileira. Então não vejo isso como um temor para a gente, é na verdade mais um temor para a própria China, Carol. Ronaldo, e além da soja, teria alguma outra cadeia aí do agronegócio brasileiro se beneficiando ou podendo vir a se beneficiar dessa disputa entre as duas maiores potências mundiais? Bom, tudo que a gente vende para... Tudo que os Estados Unidos vende para a China e o Brasil tem, a gente obviamente entra nessa vantagem. Muito tem se falado agora da carne, só que quando a gente olha para o setor de carnes, eu não estou vendo uma mudança drástica a partir de agora, no ritmo de compras da China. A China está mantendo ali 50% das nossas compras, porque também está no momento em que a China já estava reduzindo as compras de carne, independente de tarifa, independente de onde ela fosse comprar. Mas o Brasil sempre foi um grande fornecedor da China, desde 2018 isso tem mudado. Na verdade, antes de 2018, a China comprava muita soja dos Estados Unidos e da Austrália. Em 2018, aconteceu a primeira guerra comercial. E aí o Brasil já colocou-se numa posição forte. Foi até aquela brincadeira que vários memes saíram, porque a carne brasileira sempre foi uma das carnes mais baratas do mundo. E aí, em 2018, tem a guerra comercial China e Estados Unidos, a gente já começa a vender um pouquinho mais para lá. Em 2019 veio a peste suína. E aí a carne dorme barata e no outro dia acorda super cara. O pessoal começou a brincar na internet. Tomara que o chinês não compre a cerveja brasileira, senão não vai dar para fazer churrasco mais. A carne já está cara e se o chinês comprar cerveja, sobe. Por razões de
tarifa dos Estados Unidos por razões de peste suína. Então, lá atrás, lá em 2019, o Brasil já tinha se estabelecido como um dos principais fornecedores de carne para a China. Agora só está mantendo. Então, essa briga para a carne, eu não vejo tanto espaço, porque a própria China já está reduzindo a sua compra. Mais um ponto, Carol, para te devolver, o que eu vejo talvez de oportunidade para a gente em relação a preço, na verdade, a tarifa dos Estados Unidos contra o Brasil. Porque quando os Estados Unidos tarifaram o Brasil agora em 50%, nós deixamos de vender muita carne para os Estados Unidos. A gente vendia 44 mil toneladas, caiu para 20, caiu para 18. Só que o que aconteceu? México, Uruguai começaram a comprar essa carne do Brasil e revender para os Estados Unidos. Fizeram uma triangulação ali. Se os Estados Unidos tiram as tarifas, volta para 10%, o que vai acontecer? O México e o Uruguai vão continuar comprando da gente para entregar para os Estados Unidos, ou os Estados Unidos vão vir direto? Então, aí eu acho que talvez a oportunidade melhor que a gente pode ter para outros setores do agro seria, na verdade, a tarifa direta com os Estados Unidos e não a correlação dos Estados Unidos com a China. Estados Unidos e China beneficiam a gente muito mais pesado na soja. No milho, nem tanto também, porque a China também está reduzindo as importações de milho. Vai comprar do Brasil o que ela já iria comprar naturalmente, mesmo sem briga com os Estados Unidos, porque ela já está reduzindo. O grande foco realmente acaba sendo a soja, Carol. Ronaldo, e na sua visão, o Brasil está conseguindo aproveitar bem esse momento estratégico ou ainda falta planejamento, estrutura para consolidar esse protagonismo no comércio agrícola global? Quando a gente foca em alguns produtos, falando, por exemplo, da soja, eu não vejo tanto aproveitamento, até porque é compreensível, porque o que seria o Brasil aproveitar? É o produtor vender, não é um governo orientar nada, né? O produtor decide vender. Mas como a gente está ainda no início do plantio da soja, não é comum o produtor vir para o mercado sem ter a certeza do que ele vai tirar dos campos. Então, a gente tem um momento de comercialização futura muito travada. É um dos períodos, na verdade, mais travados de comercialização da história do Brasil. A gente nunca ficou tanto tempo sem vender milho e sem vender soja em grandes volumes. Está vendendo aos pouquinhos. No início dessa semana, até deu uma destravada, o produtor veio para o mercado porque as trades vieram buscar esse volume, mas eu não vejo ainda aproveitando isso. E é importante a gente ressaltar que nós tínhamos um dólar de 5,30 e o dólar saltou para 5,50 justamente por causa desses problemas políticos lá fora. Se eles se resolvem, como eu estou dizendo, tudo que está criando tensão agora, no meu ponto de vista, é estratégia para cada um usar como argumento para um acordo. Eu vou tirar isso porque você tira aquilo. Então, eles estão aumentando as tensões, mas isso no campo da geopolítica não sinaliza algo ruim na diplomacia, sinaliza algo que pode sinalizar que um acordo está próximo. E se de fato sair um acordo, nosso dólar volta a cair, nossos prêmios caem, não seria positivo. Então, todo momento de tensão Estados Unidos e China, é importante o produtor aproveitar para ir travando. O Brasil falando como governo, vai surfar a onda nas terras raras, Carol, tanto para os Estados Unidos como para a China. É o nosso maior argumento, é a nossa maior moeda de troca, porque o Brasil é o segundo ali em posições de terras raras. A gente não refina tanto, mas a gente tem as minas de terras raras, que é a grande bola da vez para a revolução tecnológica que a gente está vivendo. Revolução de inteligência artificial, de carros elétricos, e as terras raras são os grandes focos disso. É o grande foco disso. Só para te devolver, Carol, eu sei que eu disparei a falar bastante aqui, tem um outro ponto nessa guerra tarifária que é um recheio que não está precificado, que são as tarifas portuárias que foram levantadas no início dessa semana, ontem, né, na terça-feira. Isso vai encarecer os fretes, porque a China diz que vai taxar todo navio que tiver controle de pelo menos 25% de uma empresa americana. E quando a gente pega Cargill, Bunge, ADM, são todas trades americanas que fretam navios por longos prazos. Então, por mais que o navio não seja dela, mas ela tem um contrato com o navio de muitos anos, a China pode taxar. E a China não disse que não importa de onde o produto venha, importa se o navio tem participação dos Estados Unidos ou de alguma empresa americana no seu controle, mesmo que não seja dela, mas tem o contrato ali. O que essas trades vão querer fazer agora? Vão ter que fazer? Não contratar navios de longo prazo, pegar navios disponíveis no mercado. Isso é sazonal. Às vezes tem a disponibilidade, às vezes não tem. Então a gente pode ter um impacto de aumento de frete marítimo e isso impactar as nossas, não o volume das nossas importações, porque a China vai continuar comprando, mas o preço de venda da soja e do milho, Carol.
isso, Ronaldo. Acho que falamos um pouquinho sobre tudo. Algo mais para finalizar? Bom, muita calma a partir de agora, porque está um mercado extremamente confuso, né? A gente tem políticas imprevistas, o shutdown americano ainda não se resolveu, mas o recado, acho que mais importante que a gente pode deixar para a nossa audiência, para o produtor, aproveite as oportunidades, porque nada é garantido a partir de agora. Para a indústria, ela já tem o costume de trabalhar com planejamentos a longo prazo, ela já faz o hedge, mas o produtor tem o costume de esperar muito. Talvez agora esperar não seja somente esperar não seja uma boa estratégia. E atenção aqui nos noticiários, sempre que a gente vem conversar, liga aí, fica atento na gente, porque nós vamos trazer informações que talvez ajudem aí nessa tomada de decisão agora, Carol. Ronaldo, obrigada, viu, pela participação. Obrigado, até a próxima. Até, tchau, tchau.